Shalom, pessoal! Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E na aula de hoje, nós vamos aprender a como dizer eu acredito em hebraico. Você acredita que você vai aprender? Não acredita? Ah, que isso! Eu acredito que vocês, todos nós podemos aprender a falar hebraico. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje e aprender a como dizer eu acredito em hebraico. Vamos lá? Então vamos direto para o nosso assunto do vídeo de hoje. Vamos aprender a como conjugar e a ter os nossos exemplos, aquela forma características que a gente já está acostumado aqui. Vocês já conhecem o nosso canal, como a gente apresenta aqui os nossos verbos nos nossos vídeos. E nós vamos aprender a como dizer eu acredito, você acredita, nós acreditamos. Sempre lembrando que é sempre a conjugação no tempo presente. Então, o verbo que nós vamos usar para dizer eu acredito em hebraico é esse daqui, ó. Lehaamim. Lehaamim. Veja que aqui também, nesse verbo, nós temos ali duas vogaizinhas A no início, veja. Leha, a gente tem ali a letra rei com uma vogal A. E a gente fala esse sonzinho de um R bem baixinho, bem suave. Leha. E a gente depois tem a letra Aleph, veja, também com uma vogal A. Então fica Lehaamim. Eu falo o Ra do rei bem suave, Leha, e depois já puxo o A de novo. Lembrando que o Aleph é mudo, então eu não tenho que botar nenhum som além da vogal A. Então, Lehaamim. Lehaamim. Esse é o verbo acreditar em hebraico. Agora, vamos analisar um pouquinho esse verbo rapidinho antes da gente ir para a conjugação? Repare no shoresh, ou seja, na raiz, né? No radical, né? Deste verbo. Olha que legal, vamos ver? Vamos identificar? Ó, a letra Aleph, a letra Mem, a letra Nun, que aqui ela tá ali no verbo com a sua forma no final, né? Por isso que ela tá ali compridinha, mas a letra Nun, na sua forma ali, que também na forma que a gente conhece, que é a forma que não é a forma final. Então, essas são as três letras que formam a raiz deste verbo. Letra Aleph, Mem e a Nun. Agora, eu vou te apresentar algumas palavras para você ver como, né? Todas as outras palavras que a gente pode formar com este mesmo shoresh do verbo ali, Lehaamim, que significa acreditar, e você vai ver que algumas dessas palavras, como que a derivação, né, as palavras são formadas, mas a essência, que eu sempre falo aqui, lembra do vídeo do shoresh, né, que eu tenho um vídeo aqui no canal que o pessoal ama muito, porque eu expliquei sobre o que seria o shoresh, como que se formam palavras em hebraico. Então, aqui a gente pode formar várias. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode formar N palavras, mas todas elas, na maioria das vezes, elas vão ter uma relação de significado. Ou seja, a essência se permanece a mesma. Elas vão ter significados elas vão ter um significado que se complementam, ou seja, que vão girar em torno ali de um mesmo sentido, né? Então a gente tem lá o Lehaamim, que significa acreditar, né? Ou tá no infinitivo, esse nosso verbo aqui. E aqui, essa é a raiz, como a gente pôde ver. E agora, essa mesma raiz, que tá lá no nosso verbo, pode formar palavras como a palavra emuná. Emuná, se a gente for traduzir ela significa fé em hebraico. No hebraico moderno, ela significa fé. Pode significar também confiança. Pode significar principalmente essas duas palavras, fé, confiança, emuná. Então veja que a mesma raiz está nesta palavra. Fé, confiança, que tem a ver também com acreditar, né? Uma pessoa que tem fé, tem confiança, ela acredita em alguma coisa, né? Então veja que a relação desses significados. A gente também pode formar a palavra neman. Veja que também é a mesma raiz, neeman. O que essa palavra quer dizer? Ela é um adjetivo, ela quer dizer alguém leal, alguém fiel, fidelidade, alguém que tem lealdade, principalmente significa isso. Alguém fiel e alguém leal. Veja que também tem relação.
relação com os significados. Olha quantas coisas a gente pode formar. E por último, só pra gente ver aqui quão bonito é esse chores, quão bonito é a raiz desse verbo que a gente vai ver hoje. A última palavra que a gente pode formar com essa mesma raiz é uma palavra que eu acho que o mundo inteiro fala. Pode ser português, pode ser inglês, pode ser qualquer idioma. Acaba que a pronúncia é muito parecida. No português a gente fala amém. No inglês soa assim meio amen, né? Eles falam meio assim. Mas é a mesma palavra, né? Em português a gente acaba escrevendo amém com um M no final, que na verdade é errado, né? Porque aqui, ó, se a gente fosse transliterar esse nun, transforma o quê? Num N, né? Um N. Então no amém, na verdade, deveria terminar em N, não em M, né? Mas amém em português, amen, a escrita, a palavra se refere à mesma palavra. Então, a gente pode formar a palavra amém, que se escreve assim em hebraico, com a raiz deste mesmo chores do verbo acreditar. Então, amém, como a gente conhece, né, ela é uma expressão, né, que é muito utilizada, que é uma expressão de confiança, é uma expressão que se refere, por exemplo, quando você deseja, você concorda com que algo aconteça, que aquele algo que você está falando, pedindo, orando, em orações, não usado mais em orações, um desejo de que aquilo aconteça, de que aquilo, sim, assim seja, assim aconteça, é como se fosse uma expressão nesse sentido. É claro que existem mais explicações, mas o objetivo aqui não é explicar isso aqui. Isso fica para uma outra oportunidade. Então, veja que bonita é a nossa raiz, é o verbo que nós vamos aprender hoje. Então, vamos para a conjugação? Na conjugação para o masculino singular, para as 3 pessoas, como a gente já conhece, vamos ter a conjugação ma'amin. Ma'amin. Essa é a conjugação do masculino singular. Veja que aqui a gente tem um acréscimo da letra man no início, da letra man, e ali a repetição, né, de todo o resto do verbo. Então fica ma'amin. Veja que os 2 sonzinhos já, eles permanecem. Então a gente tem que pronunciar as 2 formas. Ma'amin, ma'amin. Agora vamos ver a conjugação do feminino singular. Então, para as 3 pessoas do feminino singular, a gente vai ter a conjugação ma'amina, ma'amina. Então, veja que, de novo, temos aqui o acréscimo da letra man no início e a terminaçãozinha desse verbo vai ser em a e não em et, né? Como a gente vê em outros casos. Então, vai ser ali o acréscimo da letra rei no final e o som de uma vogal a. Ma'amina. São um monte de a, né? Ma'amina. Ma'amina. Então, para as 3 pessoas do feminino singular, a gente vai ter esta conjugação. Agora, para o masculino plural ou neutro, para as 3 pessoas. Ma'aminin. Ma'aminin. Então, ali, a gente, lá no infinitivo, a gente já tem a terminação min, né? Só que por causa do nun, que fica no final. E aqui, nessa conjugação, além dessa terminação do min, a gente vai ter o acréscimo do plural, né? Masculino, que é o im. Então, vai ficar ma'aminim, terminando ali em men, tá? Ma'aminim. Para o plural feminino, a gente vai ter a conjugação para as 3 pessoas. Ma'aminot. Ma'aminot. Como no caso anterior, né? Só que no final a gente vai ter, ao invés de ter o im, a gente vai ter o acréscimo do ot. Então fica ma'aminot. Ma'aminot. Essa é a conjugação do plural para as 3 pessoas do feminino. A gente acabou de ver aqui a conjugação, viu ali como que é um pouquinho diferente, tá? Mas já vimos tantos exemplos desses diferentes que com certeza vocês também já aprenderam como conjugar esses também. Agora a gente vai ver como é que a gente pode aplicar este verbo dentro das frases em sentidos direitinho para que a gente possa ver como é que a gente pode formar frases dizendo eu acredito, ela acredita, nós acreditamos, em contextos diferentes. Então vamos lá? Na nossa primeira frase. Inhu omer as anir ma'amin bo. Na frase Inhu omer as ani ma'amin
bo. O que eu tô falando nessa frase aqui? Se ele, in, who. In é se. Who, ele, pronome ele. Omer, se ele está dizendo, então, in who omer, se ele está dizendo, vírgula, as, então, animamin, eu acredito, bo, nele. Veja que aqui, no caso, imagina a pessoa tá dizendo, olha, se ele tá falando, se ele tá dizendo, então eu acredito nele. Então, in who omer, se ele está dizendo, se ele diz, as, então, ani, mamin. Veja que aqui, mamin, eles é a versão do masculino singular. Então, o ani aqui é um homem que está falando. As, ani, mamin, bo. Esse bo aqui no final é a contração da preposição be com o pronome ele. Então, por isso que fica bo. Mas essa é a preposição que vamos usar na maior parte do tempo logo após o verbo leha-amin. Porque se você acredita em alguma coisa, né? Então, a preposição mais correta para usar é a preposição be, né? Que é em, no, como a gente já conhece. Então, a frase fica dessa forma. In hu omer, as animamin bo. Se ele está dizendo ou se ele diz, então eu acredito nele. Vamos para a nossa segunda frase? Vamos lá. Na nossa segunda frase. Lo meshane bema hi mamina. Lo meshane bema hi mamina. O que eu tô falando nessa frase? Vamos analisá-la. Lo meshane. Lo meshane é uma expressão que quer dizer não importa, não interessa. Tipo assim, a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente apresenta algumas formas de dizer assim, não me importa em hebraico. Então, essa daqui, relembrando, é uma delas. Lo meshanei. Então, quer dizer, não me importa, não interessa. Bema, no que, né? Bema, no que? Ri, ela. Mamina, aqui a conjugação referente ao feminino singular. Então, ri é uma das pessoas do feminino singular. Então, a conjugação tem que casar direitinho com o pronome. Então, vai ser mamina. Então, lo meshane bema hi mamina. Não importa, não interessa no que ela acredita. Então veja que o embate, às vezes, imagina um cenário de a pessoa tá discutindo, olha, e deixa claro, olha, lo meshane, não me importa, não importa. Bema, no que ela hi mamina acredita, não importa, não interessa, não quer saber o que ela acredita. Então, veja que num sentido aqui, numa situação que soa bem negativa, no embate aqui, a gente também está aplicando o verbo acreditar. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo de frase. Aqui é uma pergunta, olha, presta atenção. Ha'in aten mamini olo? Ha'in aten mamini olo? Tipo assim, o que eu tô falando nessa frase? Vocês acreditam ou não? Veja aqui, esse aqui é o nosso exemplo de plural masculino ou neutro. Então, aqui o pronome que a gente tem aqui, atem, com man, então quer dizer que é uma das pessoas do masculino plural ou o nosso plural neutro. Então, ha'in atem maminin. A nossa primeira palavra aqui, a gente também tem um outro vídeo aqui no canal explicando por que essa palavra aparece em alguns casos. Isso aqui, só relembrando, você pode ver, se procurar aqui, que palavra é essa? É um vídeo que tem aqui no canal, que a gente apresenta por que essa palavra existe e por que ela é usada. Então, ha'im atem, né? Ha'im atem. Atem é o nosso pronome, então ele é o do nosso referente masculino plural, então a gente vai usar a conjugação característica. Ma'aminin. Então, tá casadinho. Atem, ma'aminin. O, lo. O aqui, né, que tá ali, é ou, né, equivalente ao ou. Quando você quer dar uma outra opção, a gente fala ou, isso. Então, o, lo. Lo, a gente sabe que é não em hebraico. Então, veja, vamos juntar tudo agora. Ha'im, atem. Vocês, ma'aminin, acreditam? O, lo. Ou não. Então, eu tô botando aqui um ultimato. Ha'im atem ma'aminin ou lo? Então,
Então, eu tô perguntando, poxa, eu tô falando aqui, imagina o contexto. Tô falando aqui uma coisa, vocês acreditam ou não? Então, né? Eu tô botando ali o embate multimato e tô questionando se eles acreditam ou não. Então, in aten mamini ou lo? Vocês acreditam ou não? Então, veja que aqui, diferente dos outros exemplos, é uma pergunta, mas também aqui aplicado o verbo acreditar. Agora, no nosso último exemplo, a gente tem aqui o exemplo dentro do feminino plural. Então, na seguinte frase, hen, com N no final, hen מאמינות שזה לא הולך לעבוד. הן מאמינות שזה לא הולך לעבוד. O que eu tô falando aqui nessa frase? Elas acreditam que isso não vai funcionar ou não vai dar certo. A gente pode entender das duas formas. Lo oler לעבוד seria como se fosse uma expressãozinha também, que pode significar não vai funcionar ou o famoso não vai dar certo, né? Então, a gente pode traduzir dessas duas formas, mas vamos analisar a frase. Hen, com N, elas, em hebraico. Então, מאמינות é a conjugação que casa com hen, com o pronome. Então, מאמינות, elas acreditam. שזה, que é isso? לא, não. הולך לעבוד, que é essa expressãozinha que eu falei. לא הולך לעבוד, não vai funcionar ou não vai dar certo. Então, juntando tudo, הן מאמינות שזה לא הולך לעבוד. Elas acreditam que isso não vai funcionar ou não vai dar certo. E aí, conseguiram entender, né? A gente viu aqui a conjugação do verbo acreditar, a gente viu as palavras lindas que a gente pode formar com os chores deste mesmo verbo. E a gente viu aqui nos exemplos de frase, deixando aqui bem claro, frases super simples, frases que podem ser ditas no nosso dia a dia, como que a gente pode aplicar. Não tem segredo, porque, como eu disse antes, esse verbo acreditar ele é usado de forma geral. Você pode dizer para dizer que acredita na amiga, acredita numa situação, você acredita que amanhã vai chover, você acredita que Deus existe, você acredita em isso, você pode usar em todos os sentidos. É como no português a gente usa o próprio acreditar, né? Você acredita e você aplica ele em qualquer contexto. Então, esse verbo, leha amen, você pode fazer a mesma coisa. Então, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você possa ajudar aí nos seus estudos. E essa foi mais uma mini aula de hebraico. Eu te aguardo para a próxima. Então, shalom!